Bom dia, seja bem-vinda à nossa aula de número 203. E o tema que a gente vai estudar hoje juntas é sobre como vencer a preocupação. A gente vai entender o que a Bíblia fala sobre isso e como que a gente faz para ter um coração mais leve, menos ansioso, um coração que descansa mais em Deus, tá? Por favor, você que está aqui ao vivo comigo, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? E comenta também pra mim o seguinte, coloca pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. E do lado, tá? Do nome novata ou veterana, você coloca aí a cidade que você tá aqui comigo, tá bom? Deixa eu ver quem já tá aqui ao vivo. Vanusa, bom dia. Emily, Jane, deixa eu ver quem mais. Peraí que tem os nomes aqui que estão enrolados. Valdineia, acho que eu li certinho. Fabrícia, seja bem-vinda. Solange, bom dia. Cris, Delaine, Nádia. Fala pra mim, tá? Se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, me dá aí o feedback se tá tudo certo. Ó, já tem aluna aqui que é veterana, lá do Industrial, a Jane. Samara, bom dia. Michele é novata, lá de Minas Gerais, minha terra natal, gente, olha aí. Giselda, bom dia. Sheila. Então, sejam todas bem-vindas, tá? Dona Flor Fashion colocou que sim. Então deve estar vendo e ouvindo tudo certinho. Beleza. Sara Rocha, seja bem-vinda. Então, gente, ó, tema da nossa aula de hoje, aula número 203, é como que você faz para vencer a preocupação. Vocês aqui se preocupam com alguma coisa ou são de boa? Coloca aí pra mim nos comentários. Ó, dona da loja, fala pra mim como é seu nome, meu bem. Tá lá em Pernambuco. Seja bem-vinda, tá? Coloca aí pra mim, gente, o seguinte. Você é uma pessoa que se preocupa ou você é uma pessoa mais tranquila, mais de boa? Eu confesso pra vocês que eu sou de fases, né? Tem épocas que eu tô muito preocupada, do nível de preocupação que o nível de estresse sobe muito, cai cabelo, né? Fica assim, mais, como é que eu posso dizer? A gente fica com as emoções mais à flor da pele. Tem épocas que eu tô mais tranquila, mas eu já passei por momentos bem desafiadores, do tipo de ter que ir ao médico, né, pra poder conseguir organizar tudo, mas tá melhorando. Ó, Sergiane tá lá no trabalho, um beijo, meu amor, Deus te abençoe. Ó, me preocupo, coloca aí pra mim, você é uma pessoa que se preocupa? Coloca assim, sim ou não, tá? Acredito que a maior parte de vocês se preocupa, né? E esse é o tema da nossa aula de hoje. Mas antes de entrar no tema, deixa eu dar assim uma introdução, né? Pra você que tá aqui a primeira vez, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, tá? A gente tem as nossas aulas aqui toda quarta-feira, 10 e 7 da manhã. A gente tem aula gratuita aqui, a gente tem o nosso encontro. Pri, pra que são essas aulas aqui? Pra gente aprofundar na palavra de Deus. E aí já deixo a dica para você pegar a sua Bíblia, se você puder. Pega também o seu caderninho, se você tiver aí um caderno ou um bloquinho de notas para você ir anotando os versículos e as chaves que eu vou te entregar aqui, tá bom? Para você depois conseguir colocar em prática. Então, para você que tá aqui a primeira vez, seja bem-vinda. Meu nome é Priscila, como você já viu, né? Sou casada com o Técio. Eu e Técio, nós somos pais do Azaf e do Dani, que está por enquanto aqui no forninho, mas em breve, né, já vai chegar, tá cada dia mais pertinho do Dani chegar. E eu e meu esposo, nós somos pastores auxiliares na Seven Church, que é uma igreja aqui de Fortaleza, tá? Falo daqui de Fortaleza, Ceará. E além disso, a gente tem a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. E na Academia de Vida Abundante, o nosso propósito é treinar pessoas para viverem a vida que Jesus conquistou pra gente na cruz, né? Lá em João 10:10, ele diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que muitas vezes a gente recebe Jesus no nosso coração, a gente frequenta a igreja, a gente lê a Bíblia, mas por algum motivo a gente não consegue viver essa vida que Jesus conquistou pra gente. E aí, eu, Pri, tá? A minha parte aqui é Clube da Luluzinha. Tô aqui pra treinar você, que é mulher cristã, que ama Jesus, que ama a Bíblia, pra ser uma mulher mais sábia e pra viver a vida abundante que Jesus conquistou pra você, tá bom? Pri, como que funciona esse treinamento que você faz? É tudo online? Sim, a gente faz tudo aqui online e eu faço isso através do estudo da Bíblia. A gente faz isso primeiro, que a gente faz através de todo o nosso conteúdo gratuito, como essa aula que você tá participando.
aqui comigo. E aí, Pri, onde eu encontro mais conteúdos seus pra eu... Gostei aqui dessa aula, quero estudar mais. Você pode ir lá no meu canal do YouTube. Tem o link na minha bio. Tem várias aulas como essa aqui, salvas lá pra você poder aproveitar e aprofundar no estudo da Bíblia. Tem canal do Telegram, tem os posts do Instagram, que tem muito conteúdo, muitas ideias de devocional, de estudo da Bíblia pra você fazer. E a gente tem também os cursos e as mentorias avançadas, tá bom? Então, no resumo, é com isso que a gente trabalha aqui. E o meu propósito aqui o meu foco aqui, a minha intenção de ter acordado hoje cedinho, ter ido, né, ontem ter preparado essa aula, ter estudado a Bíblia, ter me arrumado, ficado bem bonita para encontrar você aqui. Eu tenho uma intenção, que é o quê? Treinar você para ser uma mulher mais sábia, beleza? Então, ó, alguns combinados. Primeira coisa, você vai me ajudar, tá? A compartilhar essa aula pra gente chegar em mais pessoas. Porque, com certeza, tem muita gente que tá andando por aí preocupada, né? Com o coração aflito e que algo que a gente vai falar aqui hoje, algo que Deus vai falar aqui hoje, pode abençoar a vida dessa pessoa. Pri, como que eu faço? Você vai clicar aqui embaixo, tá? Tem uns 3 pontinhos, ou então já vai ter um aviãozinho direto. Você vai clicar nesse avião e vai enviar para suas amigas. Você que está assistindo a gravação pelo meu YouTube, tá? Como que você vai fazer? Tem uma setinha aqui embaixo do vídeo do YouTube. E aí, junto com ela tá escrito assim, compartilhar. Você clica e compartilha com as suas amigas, tá bom? Então, é isso. E um combinado importante. Sempre que eu falar algo que virar uma chavinha aqui na sua cabeça, você vai comentar o símbolo do foguinho. Vou pedir pro Tess colocar aqui o símbolo, o emoji do foguinho, pra vocês verem qual é. E aí, Pri, por que você pede isso? Porque eu não consigo ler todos os comentários, tá bom? Ó, a Júlia já colocou aqui, já mandei, Pri. Obrigada, Ju. Então, ó, manda aí o aviãozinho, tá? E coloca aí o símbolo do foguinho pra gente treinar, beleza? Então, pensando sobre o nosso tema de hoje, tá? Que é a preocupação. Você tem hoje algo que preocupa o seu coração? Eu, Pri, tenho várias. Tem uma lista que eu fico perturbando o juiz de Jesus. Claro que a gente não perturba, né, gente? Jesus, ele não é perturbado pelas nossas orações, mas é uma forma minha de falar. Mas eu tenho uma listinha que eu fico lá no pé de Jesus. Jesus, isso aqui. Jesus, tal coisa não tá resolvida. E eu entendo que faz parte da gente ter esse coração ansioso, tá? Existe alguma coisa hoje que tem deixado o seu coração inquieto? E eu sei que existem preocupações corriqueiras do dia a dia, coisas normais. Mas existem épocas da nossa vida em que essa preocupação ela pode penetrar no nosso coração e gerar dores na nossa alma. Existem pessoas hoje que caminham com síndrome, né? De síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, por causa de muitas preocupações acumuladas. E eu tenho total tranquilidade para falar sobre isso, porque eu já passei por esses problemas, já enfrentei isso. Ai, Pri, quem é cristão passa por isso? Claro, gente, né? São doenças da nossa alma, são doenças das nossas emoções. E aí, mas não fui só eu que passei por isso. Existe, né, pessoas na Bíblia que passaram por isso. E o exemplo que eu quero trazer aqui hoje para vocês tá baseado lá em Lucas, capítulo 10. Eu vou ler com vocês do versículo 38 ao versículo 42. A gente vai ver a história de duas irmãs, que são Marta e Maria, tá bom? E um conselho valioso que Jesus deu para cada uma delas. Cada uma delas eram mulheres diferentes, com desafios diferentes, assim como eu e você, tá? E aí, essas mulheres, Jesus deu um conselho para cada uma delas, beleza? Pega aí a sua Bíblia, se alguém puder, digita para mim qual é a passagem que eu já deixo fixada aqui, tá? Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42, ele diz assim: Quando eles seguiam de viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta, presta atenção no versículo 40, tá? Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta,
Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Então, Jesus, gente, ele está dentro do nosso coração. Ele quer fazer morada em nós. Ele diz que Jesus, ele prometeu que com o Espírito Santo, né, que ele enviaria, ele seria não só o nosso mestre, não só o nosso consolador, mas que nós seríamos, que nós somos templo e morada do seu Espírito. Só que as nossas preocupações, a nossa ansiedade, acaba afastando a gente, tá? Da presença de Deus. Quer um exemplo prático? Pensa comigo, você vai ter o seu tempo de oração. Coloca aqui pra mim se isso já aconteceu com você. Coloca sim. E aí você começa a orar. E você diz, Jesus, eu te louvo por isso, por isso. E quando você percebe, você já tá pensando em problemas que você tem que resolver. Coisas que você tem que ajeitar, né? Você já tá com a sua cabeça em outro lugar, em outra, né? Viajou. Quantas vezes os nossos problemas, as nossas preocupações, eles nos desconcentram de Jesus? Quem aqui já passou por isso na hora da oração? Eu, Pri, já. Tem até, né, uma técnica. Pri, como é que você faz quando isso acontece? É por isso que eu gosto de escrever as minhas orações. Normalmente eu tenho um caderninho e eu vou orando e ao mesmo tempo escrevendo no meu tempo devocional, porque isso me ajuda a ficar mais focada. Mas alguém passa por isso? Ó, vários sims. E aí, pensando aqui em Marta, tá? Marta, gente, era a dona dessa casa, porque o nome dela vem primeiro. E pra quem não sabe, aqui, Marta e Maria são as mesmas irmãs de Lázaro. Elas moravam em Betânia, que era uma cidade próximo de Jerusalém, tá? Antes de chegar em Jerusalém, Jesus passava por Betânia e ele tinha o hábito de se hospedar na casa de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria eram muito amigos de Jesus. Tanto que quando Lázaro morre e Jesus chega, mesmo sabendo que vai ressuscitar Lázaro, ele chora diante do túmulo do amigo dele. Então era alguém que Jesus amava muito, era uma família que Jesus amava. E o fato do nome de Marta vir antes indica que ela provavelmente é a irmã mais velha e a dona daquela casa, né? Não fala dos pais, então provavelmente os pais já deviam ter falecido e deviam ser aqueles três. E como dona de casa, mais alguém aí é dona da casa, né? A gente, quando vai receber uma visita, a gente se preocupa. A gente corre de um lado para o outro. E aí pensa o seguinte, Pri, Jesus foi visitar Marta, que legal. Legal, porque não era sua casa, né? Porque pensa comigo, Jesus andava com, no mínimo, ele e mais 12. E normalmente não eram só os 12, tinha mais outras pessoas que acompanhavam. Então Marta estava ali correndo, a casa dela estava cheia de gente. Ela devia estar preparando comida, lavando os pés, porque era um hábito, né? Quando você é anfitrião de uma casa que chega alguém de viagem, como as estradas de Israel são um deserto pedregoso, enche os pés das pessoas de pó. Então, lava-se os pés dos convidados, unge com óleo a cabeça dos convidados para mostrar que você recebe bem eles. Então, Marta, gente, ela devia estar atolada, né? Até dizer chega. E aí, pensa você. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já. Você tá assim com a casa de ponta cabeça, tudo atrasado, almoço atrasado, tudo por fazer. E você olha pro lado e alguém que mora na casa com você, no caso de Marta, era a Maria, né? Que devia estar lá ajudando. Maria tava onde, gente? Sentada, ouvindo Jesus falar. Além de Marta estar trabalhando e Maria estar sentada, ainda tinha um detalhe. Naquela época, mulheres não se sentavam aos pés dos mestres para aprender. Aquilo era um lugar, né, que era destinado somente para homens. Existia uma separação. Mulheres cuidavam de casa e os homens podiam sentar para aprender. Então, a gente consegue olhar para a situação da ótica de Marta e a gente entende exatamente o que Marta está passando. Quem aqui consegue entender a raiva que Marta passou? Eu, Pri, consigo, né? Você tá louca arrumando a casa, chega o filho da escola, solta meia para um lado, mochila para o outro. O marido sai deixando as coisas no meio da casa e diz assim, vocês precisam me ajudar, eu sozinha não dou conta. E aí, gente, aqui Jesus, ele não tá dizendo para Marta que ela está errada em servir, que ela tá errada em trabalhar. Mas Jesus, ele estava falando das prioridades. Jesus, ele não estava falando
da inquietação externa de Marta, mas daquilo que estava dentro do coração dela. O problema não é a gente amar a casa arrumada. O nosso desafio não é a gente ter o nosso trabalho, né? Algumas mulheres que estão aqui comigo, inclusive, trabalham fora ou trabalham no home office em casa, cuidam de casa, cuidam do marido, ainda são voluntárias na igreja, cuidam dos filhos. Tem várias coisas que você está aí fazendo o tempo todo. E Jesus, ele não está condenando o trabalho. O que ele está dizendo para Marta é que, Marta, o seu coração está adoecido. Quando nós nos ocupamos demais e a nossa rotina não tem espaço para Deus, nós sofremos da síndrome da super preocupação. Existe uma relação muito conectada entre você ter tantas ocupações que você não tenha tempo para estar com Deus e o seu coração ficar preocupado e inquieto com muitas coisas. Então, quando você não consegue fazer o seu devocional, ler a Bíblia, ter o seu tempo de oração ali com Deus, o natural, o que acontece? A preocupação, ela encontra espaço dentro do nosso coração. O meu coração e o seu coração, ele não vai ficar vazio nunca. Ou ele vai estar cheio de Deus, ou ele vai estar cheio da palavra, da verdade, da bondade, da misericórdia e da graça de Deus, ou ele vai procurar se encher de outras coisas. Vocês estão entendendo até aqui? Comenta aí pra mim o símbolo do foguinho, tá? E aí, muitas vezes acontece aqui também comigo, né? De ter tanta coisa pra fazer. Por exemplo, hoje em dia, a gente tá fazendo aqui, tem a mentoria Apocalipse, tem um clube do livro, tem que ler os livros pra conseguir preparar essas aulas, tenho que estar aqui com vocês, vou cuidar da casa, cuidar do marido, do Azaf, das coisas da igreja. Então tem dias que eu olho e digo assim, Jesus, hoje não vai dar tempo. Jesus, hoje eu não vou conseguir. E aí, nesses dias em que você e eu, nós não nos alimentamos da presença de Deus, o nosso coração, ele fica mais suscetível. E aí, começa com um dia que eu não consigo ter tempo para Deus. Só que a Bíblia diz que um abismo vai puxando outro abismo. E aí, uma sequência de erros se instala no nosso coração. E essa sequência aqui eu aprendi lá no livro Espaço para Deus, que é do Henry Nouwen. E aí a gente pensa o seguinte, eu sou o que eu faço, logo eu sou valorizada por aquilo que eu produzo. Se eu faço pouco, eu tenho pouco valor. Se eu não trabalho 10, 12 horas por dia, né? Se eu não estou produzindo muito, entregando muito, eu sou uma mulher sem valor. Por que a gente pensa isso, Pri? Porque é o que a nossa sociedade diz. E provavelmente era o que estava lá na cabecinha de Marta também, tá? E aí ela pensa o seguinte, para eu ser valorizada, eu preciso fazer mais. Então eu e você, a gente é do mesmo jeito. A gente sai dizendo sim para o que é para dizer não. A gente pega 4, 3, 2 livros para ler ao mesmo tempo. A gente assume mais compromisso do que a gente é capaz. E aí o terceiro nível dessa escadinha, né, na verdade dessa descida ladeira abaixo como Marta, a gente fica ansiosa, inquieta e ocupada com muitas coisas. E aí chega no ponto que a gente vê aqui do texto, que é o quê? Se sentir injustiçada quando não nos ajudam. Era assim que estava o coração de Marta, ela estava muito ocupada, isso deixou ela muito inquieta, ela ficou ansiosa e aí ela se sentiu injustiçada porque as pessoas não estavam ajudando ela. Então, pensa comigo, às vezes a gente assume um monte de compromisso, a gente se coloca uma lista enorme de tarefas para fazer, que a gente sabe que não vai dar conta, que a gente sabe que não é possível. Muitas vezes a gente nem pede ajuda, e aí quando a gente tá no auge do cansaço, a gente olha pra pessoa que tá do lado e diz assim, mas você não me ajuda em nada, tá? E foi assim que aconteceu com Marta. E aí as pessoas, quando elas não ajudam, não reconhecem o nosso valor, a gente fica injustiçada. E aí, se essa mágoa da injustiça, ela não é tratada, ela vai enraizar no nosso coração e ela vai virar rancor. Então, Marta, ela tá nesse estágio, muito ocupada, certo? Externamente, com muitas tarefas para fazer. O coração dela já ficou inquieto e ansioso, Jesus fala sobre isso aqui no texto. Ela já se sentiu injustiçada com Maria, porque Maria não estava ajudando ela.
deve ter ficado olhando assim para Jesus no começo, sem entender o que ele estava falando, apoiando Maria, tá? E aí Jesus está aqui fazendo o quê? Tratando do coração de Marta, para que esse rancor, essa sensação de desvalorização, de não receber ajuda, não entre no coração dela. E aí, quando esse rancor enraiza no nosso coração, se não houver tratamento, a nossa alma adoece e traz doenças emocionais. Tipo o quê, Pri? Ansiedade, muita preocupação, níveis de estresse altíssimo. Então, o nosso corpo, ele começa a dar sinais fisiológicos de que algo não tá bem. Por exemplo, eu, Pri, quando eu tô muito estressada, meu cabelo cai. Só falta ficar careca, né? Já tive, quando eu era mais nova, crises altíssimas de estresse, de ter que ir para o hospital, né? De ter crises alérgicas emocionais, de precisar de tomar medicação e de precisar mesmo de ajuda externa, certo? Então, a minha pergunta para você é: como que está a sua rotina hoje? A sua rotina hoje, ela está honrando a Deus ou ela está honrando a sua vontade e as suas preocupações? Você tem pelo menos... Vamos lá, vamos começar do seguinte. Você tem uma lista de tarefas que você faz, ou você vai fazendo assim do jeito que dá, empurrando com a barriga, né? Eu, Pri, tenho a minha, entre aspas, lista de tarefas. Na verdade, é um planner que eu uso, ó. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui, ver se vai dar pra ver, ó. Tá aqui a minha semaninha, ó. E tudo que eu vou fazer tá anotado aqui. Então, por exemplo, essa aula de hoje, para ela acontecer, precisava ter um roteiro, precisava preparar as coisas para estar com vocês, tá tudo anotadinho. E eu vou lá, né, organizando. Tem tudo, vida pessoal, igreja. Mas aí a gente precisa parar e pensar que não é só ter ordem. Eu preciso entender se essa minha rotina tá honrando a Deus ou está honrando a mim mesma. Pri, por que eu tenho que me preocupar com isso? Por quê? A maneira como nós vivemos cada pequeno dia, entre aspas, sem importância, tá? É como nós vamos viver todos os nossos dias diante de Deus. Entenda o seguinte: o que você vive hoje, aqui hoje, é uma semente que você está plantando para a eternidade. Eu tava até pensando, refletindo muito sobre isso ontem, porque eu tô preparando a aula da Mentoria Apocalipse, e uma das coisas que a gente vai aprender na próxima aula lá, eu e as alunas, é que tudo que eu faço aqui no hoje reverbera, ecoa na eternidade. São sementes que eu estou plantando. Então, a forma como eu faço uma pequena coisa hoje aqui é como eu vou viver toda a minha vida. E aí, se nas pequenas coisas eu não sou fiel a Deus, eu não vou ser fiel nas maiores, certo? Então, a minha rotina e a sua rotina, elas podem ajudar a gente a escolher a única coisa que nós precisamos, como Jesus fala aqui no versículo 42, ou a nossa rotina, tá? Ela pode nos inquietar e nos afadigar. E aí, qual é a realidade que você que tá aqui comigo quer viver? Você quer ser uma mulher inquieta, cheia de preocupação, cheia de ansiedade, ou você quer ser uma mulher que sabe quais são as suas prioridades e que busca a melhor coisa? Coloca pra mim aqui, tá? Você quer ser uma mulher concentrada, focada em Deus, ou uma mulher ansiosa? Coloca nos comentários que eu quero saber qual é a sua decisão. E aí, Pri, por que você tá perguntando isso? É claro que eu quero Jesus. Eu já aceitei Jesus, eu já disse que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Mas, gente, uma coisa é eu falar com a minha boca e outra coisa completamente diferente é eu viver pra Deus. Como assim, Pri, tá? Olha só, eu conheço a Jesus desde que eu sou criança. Eu já fui ajudada pela minha mãe a desenvolver o hábito de ler a Bíblia. Eu cresci sabendo que eu tinha que fazer devocional, como fazer e tal. Mas eu disser aqui pra você que todas as etapas da minha vida, eu sempre estava lá buscando a Deus, sendo constante, eu sou uma pessoa mentirosa, isso não é verdade. Teve uma época da minha vida, tá? Que eu trabalhava 10, 12 horas por dia. E que eu dizia: ai, Jesus, eu já li a Bíblia tantas vezes, o Senhor já me conhece. A gente vai aqui orando enquanto eu vou trabalhando. A gente vai aqui orando. Ai, Pri, tem problema eu orar enquanto eu lavo a minha louça? Zero problema, até melhor. Pri, tem problema em eu colocar a Bíblia pra ouvir, né? Inclusive o meu marido tá gravando o áudio todinho da Bíblia em 1 ano. Tá lá no canal dele, Tércio Lima, né? É bom pra você ir ouvindo enquanto você tá
cuidando da casa. Tem problema, Pri? Zero problema. Mas a questão é que a gente precisa entender que sem esse tempo para sentar com Deus, ouvir a voz dele, eu abro espaço na minha vida, espaço no meu coração para inquietação, para ansiedade e para preocupação. Então, nessa época eu trabalhava demais e a minha vida, gente, era o caos. Pri, mas tu não tinha plena e agenda? Não, gente, eu tinha tudo. Aplicativo no computador, né? Tinha agenda das coisas da empresa, tinha a minha agenda, tinha programinha de lembrete, tudo que você possa imaginar. Para uma pessoa conseguir ser organizada, eu tinha, mas o problema, o meu problema e o seu problema não são as ferramentas que nós usamos. Não é um planner novo que vai fazer você ser mais organizada. Não é uma agenda cheia de frufru. Ai, não, Pri, eu não sou organizada porque eu não tenho um negócio semanal igual a esse que tu mostrou aí na aula. Não é verdade. Não é isso, tá? O problema está no nosso coração. O meu coração naquela época era um coração extremamente doente. Eu estava ansiosa, inquieta com muitas coisas. E quais eram os sintomas que eu, Pri, sentia e que pode ser os sintomas que você sinta hoje, tá? Eu me sentia angustiada, deprimida, de verdade, eu não tinha ânimo pra fazer nada, tá? Eu me sentia culpada, ao mesmo tempo que eu não conseguia estar com Jesus, a culpa vinha sobre o meu coração. Eu tinha uma sensação constante de fracasso. Eu vivia amargurada e irritada, descontando em Deus e o mundo e no pobre do meu marido e no meu menino, né? As minhas frustrações. Eu vivia com ansiedade e com muito mais coisas. Então, pensa o seguinte, muitos dos sintomas que a gente vive, tá? Agora, eles são resultado do nosso coração. E quando a gente tá assim, a gente vai magoando a nossa família, magoando as pessoas ao nosso redor. Isso não é um problema que afeta só a mim. Eu, Pri, tava destruindo o meu casamento sem perceber. Tava sendo grosseira com as pessoas no meu trabalho. Não conseguindo, sabe assim, quanto mais você trabalha, menos você produz. Então, tava virando um caos. E aí, Pri, como que você resolveu o seu problema? Como foi que você fez, né, para solucionar isso? Eu fiz aquilo que Jesus falou para Marta. Lá no versículo 42, ei Marta, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. A gente não resolve os nossos problemas com uma agenda impecável. Nós precisamos vencer esse problema aos pés de Jesus. Por quê? Um coração que está super ocupado, né? Um coração que está cheio de coisa, ele é um coração que está desordenado nas prioridades dele. Ele não sabe, né? A gente chega e fala assim, ó, se eu perguntar aqui pra você hoje, coloca aqui pra mim nos comentários. Quem é que vem em primeiro lugar da sua vida? Escreve aqui pra mim nos comentários, que a gente vai fazer uma pesquisa aqui ao vivo. Você que tá fazendo gravado também pode escrever aqui nos comentários do YouTube. Qual é a prioridade da sua vida? Coloca aí só uma coisa, uma única palavra, coloca aí, vamos ver o que vocês vão colocar. Eu vou já falar a minha, tá? Escreve aí pra mim. Pri, a coisa mais importante da minha vida é X, tal coisa. Coloca aí, vamos ver. Ó, minha prioridade são os meus filhos. Opa. Lívia colocou, minha prioridade é Deus. Tá melhorando. Quem mais? Vão colocando aí nos comentários. Deixa eu ver. Deus também é minha prioridade. Show. Eita, caiu um negócio aqui. Calma. Firmou. Tem que ser aqui mesmo. Ó, meus filhos. Meu filho. Ó, gente, já tô vendo aqui um diagnóstico claríssimo de por que vocês andam tão preocupados, hein? Tem uma galera aqui que tá com os negócios invertidos. Deus, Deus, Deus. Beleza, gente. Ó, Pri, por que você fez essa pergunta? Por quê, tá? Se qualquer outra coisa que não seja Deus é a sua resposta, você já tem um grande problema. Como assim, Pri? Se Deus, ele não é o centro da nossa vida, o nosso coração, ele fica completamente desorganizado e desalinhado. Se você não busca a Deus em primeiro lugar, se você não se alimenta da presença, se você não coloca Deus em primeiro lugar mesmo na sua vida, você vai viver uma vida frustrada, fracassada, e você vai pegar outras coisas ou pessoas que não são Deus
e vai colocar um peso sobre elas que elas não têm condição de suportar. Então, com muito amor, como uma mãe que tá aqui, que ama muitos filhos, você que colocou aqui, tá? Que, os meus filhos são minha prioridade, você precisa estar atenta. Você só pode ser uma boa mãe, você só consegue dar para o seu filho aquilo que ele precisa espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, se você estiver bem consigo mesmo, né? E com Deus. E você só consegue estar bem consigo, estar bem com Deus, quando você primeiro está cheia de Deus, está alimentada. Depois, a gente sai para servir. E esse aqui era o problema de Marta. Ela já estava servindo, ela já estava dando o melhor que ela podia, mas ela não estava recebendo da fonte que é Deus, certo? Então, com muito amor, com muito carinho, não entendo isso aqui, né, como uma repreensão, mas como algo para chamar a sua atenção. Então, eu, Pri, já coloquei outras coisas no lugar de Deus. Eu já coloquei trabalho, carreira, filhos, já coloquei marido, já coloquei diversão, né? Vou fazer aqui tudo que eu quero. Já coloquei ministério quando eu era mais novinha. Pri, eu consigo colocar ministério antes de Jesus? Consegue. Você faz tudo na igreja, mas você não tem tempo para buscar Deus no seu lar sozinha. E todas as vezes que a gente faz isso, gente, é pecado de idolatria. Ídolo é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Jesus, certo? Entendido até aqui? Pri, as meninas que colocaram Deus. Aí eu tenho uma outra pergunta para você. O que fala sobre quais são as nossas prioridades não é a nossa boca, são as nossas ações. Como que tá a sua agenda? Existem 3 T's, tá? O tempo, o seu talento e o seu tesouro. Aonde que você está investindo o seu tempo? O lugar onde você investe mais do seu tempo, mais das suas horas, é um forte indicador de quem é a sua prioridade. Se você respondeu aqui nos comentários que Deus é a sua prioridade, mas não dá tempo orar, não dá tempo ler a Bíblia, não dá tempo servir na casa de Deus, não dá tempo falar de Deus para outras pessoas, a sua palavra está dissociada da sua rotina. Vocês estão entendendo? Vocês estão muito caladas. Coloquem o símbolo do foguinho se vocês estão entendendo o que eu estou explicando aqui, tá? Por que, Pri, que você está falando isso? Porque eu não quero que você chegue no mesmo ponto que eu cheguei. De ficar desesperada, de ficar ansiosa, de ter passado muitas madrugadas em claro, chorando. Porque depois que o nosso coração adoece, pra gente voltar, pra gente conseguir consertar isso, é todo um caminho extra que você não precisava percorrer, certo? Então eu, Pri, falo aqui abertamente das minhas dores, dos meus erros, dos problemas que eu enfrentei, pra que você que tá aqui comigo não precise chegar no fundo do poço, como eu cheguei. Pri, o que eu vou fazer? Você precisa escolher a melhor parte. O que eu faço, Pri? Você precisa trazer Deus pro centro da sua vida. E isso, gente, é uma escolha diária, não é algo que é da boca pra fora. A gente precisa ter hábitos, ter uma rotina que traga Jesus pro centro. Mas, Pri, se eu não estiver sentindo vontade, se eu não estiver sentindo arrepio, não é por arrepio, gente, é você estabelecer. Do mesmo jeito que você estabelece que tem que comer, que tem que tomar banho, você tem que estabelecer a sua hora de estar com Deus, de ler a sua Bíblia, certo? Ai, Pri, eu vou fazer no automático? Não, isso é o nome disso é disciplina espiritual. E a disciplina espiritual que a gente tem para trazer Deus para o centro do nosso coração, para fazer dele a nossa prioridade é o quê? A solitude, a meditação, o estudo, a oração. São disciplinas que alinham o nosso coração para Jesus, certo? Então, o que eu quero deixar aqui dessa aula para você concluir é: eu estou ansiosa, eu estou preocupada. Por quê? Porque o meu coração está desalinhado. O que deixou o meu coração desalinhado? Colocar o centro da minha vida em outra coisa. Escolher outra coisa que não seja Deus para ser a melhor parte da minha vida. Pode ser trabalho, filho, marido, seja o que for, gente. Ó, filho é bênção, trabalho é bênção, marido é bênção de Deus, certo? Só que se essas coisas ocupam o lugar de Deus, isso vai trazer muitos problemas para nós. Então, o meu convite aqui para você é, a partir dessa aula de hoje, do entendimento que você teve, para um pouquinho e alinha a sua rotina, tá?
Vocês entenderam tudo até aqui? Posso até depois fazer um Reels com dicas práticas. O que vocês acham? Uma listinha de coisas práticas para você organizar melhor a sua rotina. Fala aí pra mim se vocês querem que eu faça esse conteúdo que eu faço ainda hoje, libero pra vocês. E aí agora, antes da gente encerrar, eu tenho um convite pra fazer pra você. Pri, eu entendi a aula de hoje, entendi que eu preciso organizar o meu coração, entendi que eu preciso pegar a minha rotina que tá caótica e entendi que eu quero organizar melhor isso. E eu preciso de ajuda. Gente, eu, Pri, não consegui organizar minha vida sozinha. Eu contei com a ajuda de muitas pessoas, dos meus pastores, dos meus mentores, de vários livros que eu li sobre vida devocional, vida com Deus, sobre a organização do tempo, para conseguir alinhar o meu coração, certo? E aí, eu peguei todo o meu conhecimento sobre organização de tempo, sobre organizar a agenda, e eu decidi fazer um curso. Esse curso já tem, acho que tem mais de um ano que a gente lançou, que é o Mapa do Tempo. Então, o meu convite para você é: Pri, eu não consigo sozinho. Eu já tentei com agenda, já tentei com planner, com tantas coisas eu não consegui. Se você quer dar um passo a mais para alinhar o seu coração e depois organizar a sua agenda, o meu convite é que você venha comigo para o curso Mapa do Tempo. Lá, dentro do curso, Pri, é um curso que eu vou aprender de agenda, tá? De conseguir organizar, Só que ele é um curso com base cristã. A base do nosso curso é a Bíblia, a Palavra de Deus. Então lá, em primeiro lugar, você vai aprender a fazer de Deus a sua prioridade. Lá você vai ter aula sobre como fazer o seu devocional, sobre como que a Bíblia explica sobre o tempo, sobre o que é o pecado da idolatria. Tem uma aula enorme lá sobre isso, que eu explico tudo, mostro na Bíblia sobre isso. E esse curso, ele é dividido em 2 módulos. No primeiro módulo, eu vou ensinar você sobre a sua vida devocional, sobre alinhar o seu coração à vontade de Deus e sobre como vencer a preocupação e a ansiedade, certo? No segundo módulo, com o nosso coração alinhado, que já aprendeu a ouvir a voz de Deus, aí a gente vai para as ferramentas práticas, para como que você vai organizar o seu dia a dia. Gente, se eu, Pri, né, que estou aqui com vocês, tenho a empresa, né, questões da empresa que eu cuido aqui, tenho as aulas com as alunas, tanto essa que eu faço aqui com vocês, como os outros cursos que eu dou, tem as coisas de casa, tem filho, tem marido, tem igreja, né, eu e meu esposo somos pastores auxiliares. Se eu conseguir desenvolver um jeito de ter uma vida mais leve, dá também pra você conseguir desenvolver isso. Por quê, Pri? Porque é da vontade de Deus, ele não quer que a gente ande sobrecarregada, certo? Pri, pra quem que é o Mapa da Fonte? Pra quem é que você indica fazer esse curso? Pra quem tá cansada de fazer muitas coisas e não ver resultado. Pra quem tá lá igual Marta, rodando, e quando você vê, quanto mais você faz, menos coisa tem feita. Tem jeito pra isso, tá? Pra quem quer aprender a ter tempo a sós com Deus e ser constante no seu devocional. Tenho várias alunas que dizem: Pri, eu queria muito estudar a Bíblia, mas eu não consigo me organizar. Eu começo e eu paro, tá? Então você vai aprender a separar esse tempo e a ser constante. Pra quem sofre com a desordem no coração e, consequentemente, na rotina, Pri, a minha rotina tá um caos. Eu pareço que trabalho no corpo de bombeiros, porque eu fico apagando incêndio de um lado pro outro. O Mapa do Tempo também é pra você, tá? E, principalmente, esse curso é pra qualquer mulher que quer aprender a ouvir a voz de Deus e a viver a vontade dele com leveza. Deus, ele não quer que a gente viva com peso, com sobrecarga. Não, viver a vontade de Deus é algo que pode ser leve na minha vida e na sua vida. Pri, como que funciona o curso na prática, tá? São aulas gravadas que você vai assistir no seu melhor horário. Tem todo o material em PDF para você acompanhar, com os resumos, com tudo bonito. Você termina o curso, você sai com um e-book todo formadinho, com todas as informações, todos os versículos, tudo lá do curso. Pri, os livros que você leu, tudo que eu posso, eu vou compartilhando com vocês nas aulas. Vou indicando, vou mostrando aonde você pode aprofundar, tá? Tem um checklist no final de cada aula para você executar, porque tem que ter prática, tá? Lá também vai ter o pack de planejamento. Pri, o que é esse pack?
São os arquivos digitais que eu uso, tá? Pra me organizar. Então, por exemplo, lá vai ter um modelo de planner pra você usar, tá bom? E também tem plano de leitura da Bíblia, tudo que eu uso na minha organização aqui. São ferramentas que eu, Pri, fui desenvolvendo. Você vai ganhar de presente. E as 20 primeiras alunas que entrarem hoje vão ganhar de presente o meu e-book, que é o Guia Prático Virtuosa, que é pra você já começar a ter material pra fazer o seu devocional, certo? Você que tá aqui comigo, Pri, eu quero fazer parte do mapa do tempo. Comenta aqui a palavra tempo, tá? Que você vai receber o link. Pri, e qual é o investimento pra entrar nesse curso, tá? Normalmente o mapa do tempo ele é R$ 187. E aí hoje a gente liberou ele por 97 ou 12 parcelas de R$ 9,70, tá bom? Você vai entrar lá, você vai receber, assim que você fizer a sua matrícula, você já recebe o link, já recebe o acesso ao mapa do tempo e ao pack de planejamento e outros muitos bônus que tem lá dentro que não dá tempo de falar agora, tá bom? E depois eu vou conferir a lista das 20 alunas que entraram primeiro e vou liberar o Guia Prático Virtuosa. Pri, o que é esse Guia Prático? É um e-book com o estudo versículo por versículo de Provérbios 31, tá bom? E aí lá você vai ter, se não me falha a memória, 17 dias de devocional pra você fazer. Pri, como que eu faço? Comenta a palavra tempo. Ó, Isabel comenta só tempo sem o emoji, tá? Que é pro o nosso sistema reconhecer. Então você coloca a palavra tempo, tá bom? Que vai chegar pra você. Meninas, vocês têm alguma dúvida sobre o curso Mapa do Tempo ou sobre o que a gente falou na aula de hoje? Eu tenho 5 minutinhos para conseguir responder vocês. Falem para mim. E também no Mapa do Tempo você tem um grupo no Telegram, onde você pode ir fazendo as aulas e conversando comigo e com as outras alunas lá no grupo, tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Também vou estar lá à disposição de vocês. Beleza? Pri, o que é que eu faço? Comenta a palavra tempo, tá? Vocês não têm nenhuma dúvida? Tudo certo. Gente, eu consegui explicar tão bem que vocês não têm dúvida de nada. Vamos tirar o nosso print, então, enquanto vocês perguntam aí, colocam dúvidas, tá? Deixa eu ficar quietinha. Beleza? Gente, essa aula aqui ajudou você a entender melhor como faz, tá? Pra vencer a preocupação? Todo mundo aqui entendeu sobre isso? Você conseguiu entender? Eu vou fazer o post, tá? Com hábitos práticos pra você organizar melhor a sua rotina. Uma rotina que vence a preocupação. Vou fazer ele hoje e vou liberar, tá bom? Se não tem nenhuma dúvida, se tá tudo certo, se você já pegou o seu link do mapa do tempo, tá bom? Fala pra mim. Se você tiver alguma dúvida, eu tô aqui pra ajudar você, beleza? Ó, sim, tudo certo, tudo ok. Pri, eu queria o curso de Esté, meu bem. O curso de Esté é exclusivo das minhas alunas que estão comigo na mentoria à fonte. No momento, tá? Ele não tá disponível. Às vezes a gente libera ele pontualmente, mas no momento ele não tá liberado, tá bom? Tem outros cursos, todos os cursos que estão liberados estão lá no link da minha bio. Agora, se eu fosse você, aproveitaria o mapa do tempo com essa oportunidade especial e com a opção de ganhar o Guia Prático Virtuosa, tá bom? Então, é isso. Se a gente não tem mais dúvidas, vamos encerrar por aqui. Ó, você que chegou depois, o replay dessa aula vai ficar disponível no meu canal do YouTube, tá bom? Normalmente a gente libera 2, 3 horas da tarde, já vai estar liberado. Eu aviso vocês nos stories e coloco também lá no grupo de avisos, tá bom? Então, Deus abençoe muito o seu coração. Em nome de Jesus, eu quero aqui declarar que se há algo preocupando, né? Enchendo o seu coração de dúvidas, de dores, de ansiedades, em nome de Jesus, eu quero declarar que Jesus, ele é o centro da nossa vida e que nele nós temos a solução para todas as nossas questões. Em nome de Jesus, eu quero declarar, seja qual for aquilo que está roubando a sua paz, que está impedindo você de ter uma comunhão mais profunda com Deus, eu quero declarar que essa voz, essa perturbação na sua mente vai embora agora, em nome de Jesus. E eu declaro sobre o meu coração, sobre o seu coração, o que está lá em Filipenses capítulo 4.
quando nós entregamos as nossas ansiedades, as nossas inquietações, já com uma postura de gratidão diante de Deus, tá? A paz de Deus que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente. Então, eu declaro em nome de Jesus, tá? Que toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, nós depositamos aos pés de Jesus. E por causa disso, por causa do que está escrito na palavra, eu declaro que Jesus, ele derrama sobre a minha mente, sobre a sua mente, a paz de Deus que excede todo entendimento, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Próxima quarta-feira a gente tem encontro ao vivo e também a gente tá tendo, próxima segunda-feira é a última, tá? Toda segunda a gente tá tendo live sobre casamento, sobre relacionamento. Eu e Tess estou fazendo aqui com vocês. Próxima segunda-feira é a última dessas lives, tá bom? E na quarta-feira, às 10h07, a gente tem o nosso encontro, a nossa aula ao vivo aqui pra gente estudar mais da palavra de Deus, tá bom? Um beijo bem grande, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, tá certo? E até segunda-feira, 6 horas da noite, ou na quarta-feira, 10h07 da manhã. Beijo!